A TV Sul-21 dá continuidade na série especial Pré-Eleições 2012. Dessa vez, a gente conversa com o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, deputado estadual Adão Vilaverde. Olá, seja bem-vindo. Tudo bem, prazer. Tá certo. Deputado, qual então é a estratégia do Partido dos Trabalhadores para disputar a Prefeitura de Porto Alegre? Nós iremos apresentar uma candidatura, que é uma candidatura para renovar politicamente, para retomar uma condição que Porto Alegre já teve de uma cidade da participação, de uma cidade universal, de uma cidade com políticas públicas dirigidas ao seu conjunto, principalmente para aqueles setores que mais precisam e necessitam, e vamos, evidentemente, apresentar uma proposta que, com base na experiência nossa, seja capaz de enfrentar o futuro, aquilo que a cidade precisa e necessita. Um projeto capaz de compreender que Porto Alegre, em certa medida, por exemplo, na área do desenvolvimento econômico, ela está amortecida, tem um enorme potencial no campo das novas tecnologias, do turismo de negócio, né, da questão do desenvolvimento econômico, em áreas importantes, estratégicas que nós podemos fomentar. A cidade está com enormes problemas de mobilidade urbana, portanto nós temos que preparar e construir um programa com o conjunto da cidade capaz de enfrentar esta questão. Para nós a participação será fundamental, nós vamos combinar a participação presencial com as novas formas de participação virtuais, através das redes de participação hoje que nós sabemos que são muito intensas. Queremos estabelecer uma parceria muito forte com o governo nacional e com o governo do estado, porque no momento que o país cresce, se desenvolve, é referência mundialmente, Porto Alegre tem que tornar a ser aquilo que Porto Alegre já foi. Aliás, nós queremos fazer uma campanha propositiva, uma campanha afirmativa, uma campanha que apresente um projeto para o conjunto da sociedade, sem ressentimentos, né? Sem ressentimentos. E fazendo esse link, né, com essa compreensão e essa visão de que nós temos que ter muita participação, muita relação com a sociedade e muito controle da sociedade sobre as nossas iniciativas e sobre as nossas ações. Queremos pegar alguns temas hoje que são temas cruciais em Porto Alegre. Eu vou citar dois. O tema da saúde, por exemplo, e o tema da segurança pública. Porto Alegre tem um enorme potencial na área da saúde, né? Hospitais, centros de pesquisa, capacidade de indústria, inclusive nessa área, e presta um serviço de baixa qualidade no que concerne a questão da saúde. Então nós queremos enfrentar esse tema. E outro tema, que aliás virou responsabilidade dos municípios, é a questão da segurança pública, né? Desde a nova lei do PRONASSE, por exemplo, a responsabilidade da segurança pública ela da União, do governo do estado e do município. Se você olha para a cidade, por exemplo, qual é o desenho da cidade de Porto Alegre? Né? Qual é o visual que você tem da questão urbana em Porto Alegre? Uma cidade atrás das grades, né? Nós não queremos que isto siga ocorrendo, e nós achamos que essa é uma responsabilidade do prefeito. Nós vamos avocar a condição de responsabilidade do executivo para este tema da segurança pública, colocar iniciativas para a nossa juventude, fazer policiamento comunitário, como é feito hoje em algumas experiências importantes, porque essa é uma tarefa e essa é uma responsabilidade que nós sabemos hoje recai também sobre o executivo municipal, e nós vamos evidentemente cumprir. Agora, vamos fazer um governo, né, que é um governo para o conjunto da sociedade, um governo de renovação, um governo de diálogo, um governo de participação, um governo com a cultura da paz, né? E um governo que seja capaz de recolocar Porto Alegre numa posição que outrora ela já teve. Portanto, também uma Porto Alegre com desenvolvimento sustentável. Mas para chegar ao governo ainda tem um longo caminho aí. Com quem que o PT pode, enfim, se aliar? Quem é que tem a mesma afinidade para construir esse programa de governo? As nossas relações elas se darão em dois níveis. No campo das relações populares, comunitárias, sindicais, os novos movimentos que são protagonistas hoje de questões importantes na cidade, esse é o nível de relações, e com as forças políticas que nós desenhamos na última convenção, que nós vamos procurar para dialogar. A base de sustentação
do governo Tarso é o nosso leque de relações políticas. Nós agora estaremos fazendo uma primeira reunião da executiva, onde vamos pegar as resoluções aprovadas no nosso encontro, que reafirmam candidatura própria, que reafirmam o compromisso do PT, que reafirmam a ideia de nós voltarmos ao passo, de que o vice tem que ser desta base de sustentação do governo Tarso, e vamos desenhar um conjunto de diálogos com esses partidos, mas também vamos construir o nosso programa em consonância com os principais movimentos, principais entidades, e um diálogo desde aqueles setores que mais precisam e necessitam, até os setores econômicos hoje que têm um papel estratégico na cidade. Portanto, nós vamos trabalhar a ideia da aliança em dois níveis: alianças político-partidárias e alianças com os setores sociais da cidade. E nessa costura, e até o ano que vem, a gente não virou ainda o ano, tem um tempo, o PT dialoga, enfim, então buscando o seu vice. Isso pode ser dentro do próprio partido? Ou a ideia... A decisão do partido é que o vice seja fora, né? E nós queremos trabalhar muito fortemente nesse sentido. Portanto, todo esse leque que faz parte do governo Tarso, que sustenta o governo Tarso, e aqueles que não são oposição ao governo Tarso, serão procurados formalmente pelo Executivo Municipal, serão procurados formalmente na sequência por mim, na condição de candidato, porque nós queremos também colocar para eles essa visão e essa compreensão que nós temos da cidade, essa ideia de que Porto Alegre está adormecida, que nós precisamos, evidentemente, recolocar ela numa condição que ela já teve outrora. Vamos ser ofensivos nesse sentido, porque achamos que este é um momento importante. Muito diálogo, muitas relações, muita abertura, né? Processo de participação combinado com esse processo que nós chamamos hoje de processo virtual de relações políticas na sociedade, e vamos também nos embasar muito na experiência de gestão, né? Nós queremos olhar para o futuro ancorados no passado. Porto Alegre não é só o orçamento participativo, não é só o Fórum Social Mundial. Porto Alegre também foi, quando tivemos no governo, a questão, por exemplo, do socioambiental, né? A terceira perimetral, né? Quer dizer, o investimento em asfaltos na periferia. E outra coisa muito importante que nós achamos, na retomada do desenvolvimento de Porto Alegre, nós precisamos descentralizar. Por exemplo, ao longo da terceira perimetral, nós podemos ter centro de bairros importantes, investimentos em áreas culturais, em áreas comerciais, né? Em áreas de turismo de negócios, exatamente pelo potencial que tem a cidade. Então nós queremos apresentar também um projeto estratégico para as próximas décadas, né? Inclusive um projeto muito forte que seja capaz de responder à ausência hoje de um projeto viário e um projeto de mobilidade para a cidade, que de modo que ele organize o desenvolvimento e principalmente a questão da urbanização da cidade. Deputado, para a gente encerrar, você já, enfim, deixou bem claro aí a linha, né, de estratégia do PT para essa disputa. Falou também que a ideia é fazer uma campanha propositiva, né, sem ataques pessoais, a gente presume. Mas, enfim, como então o PT vai para a disputa para vencer? Uma vez que tem aí duas candidaturas que também integram a base de sustentação do governo estadual, que é o PCdoB e o atual prefeito do PDT, José Fortunati. Como vai ser então essa disputa? Então, nós vamos respeitar, e nem poderia ser diferente, muito as candidaturas, né? Fundamentalmente as candidaturas da base. Mas nós vamos ser contundentes, nós vamos apresentar um projeto para a cidade, nós não vamos fulanizar as eleições, né? Um projeto para a cidade exatamente para poder colocar a cidade na perspectiva de um projeto de futuro para ela, né? Não de um indivíduo A ou B, até porque as questões individuais, por mais importantes que elas sejam, os indivíduos sozinhos não conseguem fazer exatamente isso. O que nós queremos é ganhar as eleições e montar um governo de maioria, um governo inclusive de coalizão, um governo capaz de ter a mesma base de sustentação do próprio governo Tarso, ou seja, um governo capaz de fazer a leitura do que a cidade precisa e necessita a partir das suas principais demandas e executar aquilo que nós vamos propor no processo político eleitoral. Portanto, um governo de maioria, mas um governo de projeto, com muita participação, com muito diálogo, com muitas relações com a cidade, enxergando o seu presente e o seu futuro. Mas agora, só uma questão que fica ainda, o PCdoB já manifestou desejo de ainda dialogar com o PT para possivelmente compor. A própria pré-candidata deputada federal Manuela Dávila, em entrevista nesta mesma série, também deixou essa mesma mensagem. Nem poderia ser diferente. O PCdoB é parceiro nosso, é parceiro do governo nacional, é parceiro do governo do estado. Nós vamos sentar, nós vamos conversar, nós vamos dialogar, nós temos o maior gosto nesse sentido e vamos evidentemente fazê-lo, assim como faremos com todos os outros parceiros. Claro que nós vamos
é legítimo que o PCdoB tenha candidatura, é legítimo que nós tenhamos candidatura, nós vamos dialogar exatamente em cima desse tema de forma altamente respeitosa, mas não deixando de apresentar as questões de conteúdo e nossa visão que nós temos em relação à cidade. Como é que está conciliando aí as agendas de presidente da Assembleia e também de pré-candidato a partido? A gente sempre teve uma agenda intensa, então você tem uma agenda intensa e uma agenda um pouco mais intensa, às vezes a diferença é muito pequena, mas eu acho que é muito importante, inclusive agora nessa reta final, nós fecharmos este primeiro ano dessa legislatura que nós estamos fazendo aí com a legislatura compartilhada na casa, do ponto de vista do gerenciamento dela, e consignarmos essa ideia de que a Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul conseguiu, nesse primeiro ano, fazer aquilo que nós nos propusemos, que é recolocar a Casa Legislativa do Rio Grande do Sul no centro dos grandes temas, dos grandes debates, das grandes questões, como a questão do metrô, como a questão dos royalties do petróleo, trabalhando inclusive dentro da diversidade, das diferenças que nós temos ali na Casa Legislativa, que isso mostra também uma experiência e uma capacidade de gestão que nós queremos fazer com que ela seja um elemento importante, inclusive no processo político e no governar a cidade, a nossa capital do Estado do Rio Grande do Sul. Tá certo, deputado. Muito obrigado por ter vindo aqui falar na TV 21. Muito obrigado, um prazer enorme falar com os nossos telespectadores, estamos sempre à disposição de vocês. Prazer é todo meu. Tá certo, a TV 21 volta com mais pré-eleições 2012 na próxima semana. Até lá!